Senhoras e senhores deputados, ao encerrar pela parte do Governo este debate do programa do Governo, quero começar por destacar que o Governo se apresentou a esta Câmara com um programa que é de coerência. Houve quem lhe tivesse chamado de continuidade. Na verdade, o Governo não mudou nem de atitude, nem de posição. O que mudaram foram os problemas e a situação do país. E mudaram bem, porque mudaram em razão da ação a que procedemos durante 4 anos. Disse-o na abertura desta discussão ontem. Foi realmente com ansiedade e angústia que iniciámos o nosso mandato em 2011. O país estava à beira da bancarrota. Tinha, durante quase 10 anos, duplicado a sua dívida externa e o Estado tinha as contas descontroladas, não conseguindo ter acesso a financiamento e, por isso, não conseguindo fornecer o que era indispensável para cumprimento das suas obrigações externas e internas. Por isso mesmo, começámos o nosso mandato a executar um memorando de entendimento que não foi por nós negociado, mas que foi por nós concluído. E hoje esse programa de coerência com que nos apresentamos ao Parlamento evidencia a recuperação das finanças públicas e a recuperação da economia. Evidencia o equilíbrio externo que persiste há 3 anos e exibe o desendividamento progressivo, quer do Estado, quer dos privados. Temos hoje uma taxa de desemprego inferior àquela que conhecemos quando iniciámos funções em 2011. Em virtude disso, criámos condições para defender e até reforçar o Estado Social. E já aqui o disse, o Estado Social, que não é financiável por um Estado falido, ameaça todos os portugueses. Os portugueses hoje sabem que podem confiar no seu Estado Social porque se esforçaram muito e sacrificaram muito para que esse Estado Social fosse defendido. Tivemos também a possibilidade de defender o serviço público. E aproveito aqui para recordar que, apesar de haver, mesmo ao fim de todos estes anos, quem confunda serviço público com propriedade pública, na verdade, nós nunca o confundimos e sempre defendemos o interesse público e o serviço público, mesmo quando fizemos privatizações em Portugal. O programa com que nos apresentamos é, portanto, um programa que pode atacar problemas sérios que subsistem com outro domínio de possibilidades. Quando colocamos uma nova prioridade na ação política do Governo, sabíamos que não era possível realizar tudo em 4 anos e que havia mesmo instrumentos que não estavam disponíveis quando iniciámos esse caminho há 4 anos atrás. Não temos, portanto, em Portugal, à nossa frente nestes 4 anos, o quadro negativo de que partimos em 2011. O nosso programa reflete, portanto, a obediência à estabilidade e à responsabilidade para com os sacrifícios que os portugueses fizeram e que nós lhes pedimos e, ao mesmo tempo, apresentámos-nos de uma forma antidemagógica, de uma forma não eleitoralista, antes de uma forma determinada e realista. A oposição, devo dizer, as oposições, foram derrotadas por estes factos. Porque não esqueço que ao longo destes 4 anos as oposições profetizaram que não cumpriríamos as nossas metas,
que não conseguiríamos evitar um segundo resgate, que não conseguiríamos sobreviver à emergência financeira e económica e que iríamos colapsar numa emergência social. E nada disto aconteceu em Portugal nestes 4 anos. Mas a oposição não foi apenas derrotada pelos factos, foi também derrotada nas eleições. Quem considera que a oposição ganhou, pressupõe que ela se apresentou com uma unidade que ela não tem. E, de facto, não há unidade nas oposições derrotadas nas eleições. Basta ver o programa de cada uma das oposições e ver o quão incompatível entre si é esse conjunto de programas. Quando agora se propõem derrubar o governo que ganhou as eleições, como de resto ficou bem patente ao longo deste debate, as oposições só manifestaram um propósito, um único propósito: reescrever o resultado eleitoral e converter uma soma de derrotas numa maioria negativa para afastar o governo que ganhou as eleições. E até agora, essa maioria negativa ainda não passou disso mesmo, de uma maioria negativa. Evidentemente, esta circunstância só se apresenta possível porque essa é a vontade do Partido Socialista. Isto é iniludível. De facto, não é a vontade do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista Os Verdes e do Bloco de Esquerda que determinarão o chumbo deste programa. Estes partidos não fizeram outra coisa durante os últimos 4 anos que não fosse pedir a demissão de um governo de maioria absoluta. Realmente, o resultado democrático nunca impediu estes partidos de desrespeitarem a vontade popular, a não ser se a vontade popular fosse a sua própria. O PS, portanto, faz aqui a diferença. O PS afirmou com antecedência que apresentaria uma moção de rejeição do programa do Governo e que viabilizaria a rejeição do Governo. Depois de ter dito que só o faria se tivesse uma maioria alternativa, uma maioria estável, duradoura e consistente, ainda não apresentou até este momento essa maioria, nenhuma solução política que garanta estabilidade. E foi penoso ouvir o secretário-geral do Partido Socialista explicar ao país, ao fim de tantas semanas depois das eleições, que a plataforma de que dispõe para derrubar este governo nem sequer salva ou garante o governo que aí vem de uma maioria que o derrote neste Parlamento, porque nem sequer um acordo tem garantido que inviabilize a rejeição do seu governo no futuro. Por que razão procede assim então o Partido Socialista? Atrevo-me a dizer, do que ouvimos no debate, que as diferenças que foram assinaladas face ao programa do Governo e que justificariam um chumbo do próprio Governo são, em muitos aspectos, ou artificiais ou propositadamente empoladas. É verdade que também há diferenças sensíveis em algumas matérias económicas e essas diferenças são saudáveis, mas não justificam só por si o derrube de um governo que tenha saído das eleições. O Partido Socialista veio aqui falar-nos então de austeridade.
justificando com a política de austeridade a necessidade de derrubar este governo. Mas parece-me que a questão da política de austeridade é uma falsa questão. De facto, foi um governo do Partido Socialista quem começou em Portugal por cortar salários, congelar pensões, subir impostos, criar contribuições extraordinárias, propor cortes em pensões em pagamento equivalentes às que se aplicaram em salários, acabar com prestações de abono de família, entre muitas outras. Isto a que hoje o Partido Socialista chama o radicalismo e o abandono do centro foi iniciado pelo Partido Socialista ainda em 2010. Então, devemos dar razão ao Partido Socialista? É esta uma política de radicalismo que nos afasta do centro político? Devo dizer que não. De facto, estas medidas e estas políticas que o Partido Socialista iniciou não foram mais do que a consequência da irresponsabilidade do governo que liderou durante 6 anos. A verdade é que o Partido Socialista teve de adotar todas estas medidas depois de ter, desde 2005, conduzido a política nacional, em primeiro lugar com uma maioria absoluta e depois com uma minoria parlamentar sustentada pelos outros partidos neste Parlamento. Então, se é assim, por que escolheu o Partido Socialista agora chumbar o governo, inviabilizando o seu programa? Parece-me evidente que o Partido Socialista recusou associar-se à maioria maior desta Câmara e do país, que é uma maioria de matriz europeia, e preferiu juntar-se às minorias que o têm combatido desde sempre e a quem, que se saiba, não o ligam quaisquer laços importantes, quer em matérias de fundo, quer em matérias de soberania. Aliás, convém recordar que o que de mais estruturante o Portugal democrático fez foi feito, seja ao nível das revisões constitucionais, seja ao nível da adesão à União Europeia, fez-se contra essas minorias e fez-se com o Partido Socialista, com o Partido Social Democrata e com o CDS-PP. E foi assim que sempre combateram o Partido Socialista, sempre se colocaram fora desse consenso em matéria nacional. E a menos que o atual Partido Socialista nos venha revelar proximamente diferenças essenciais na sua matriz programática, nós não podemos concluir outra coisa que não seja que é legítimo supor que o que move a liderança do Partido Socialista hoje não é senão o apetite pelo poder. O que o PS nos oferece como explicação não é convincente. Se, portanto, conforme está prometido, se vier a derrubar hoje este governo por vontade do Partido Socialista, é bom não esquecer que essa vontade se formulou não porque o Partido Socialista tivesse sido ostracizado, mas porque fez uma escolha radical. Quando propus ao Dr. António Costa que se associasse a esta maioria maior, até integrando-a, se fosse caso disso, no governo, filo diretamente por achar que isso era importante para o futuro do país. Ao ter recusado essa proposta, para dizer ao Sr. Presidente da República: não perca tempo a nomear este governo que não tem estabilidade, poderia ter acrescentado: não tem estabilidade porque eu não estou disponível para lhe conferir. Mas então, senhoras e senhores deputados,
Sr. Presidente da Assembleia da República, se esta maioria negativa que hoje se propõe derrubar o Governo o fizer, ela tem moralmente a obrigação de se converter numa maioria positiva. E é assim que ela deve ser conduzida com sentido de responsabilidade perante o Sr. Presidente da República. Aquilo que conhecemos hoje dos acordos políticos que foram realizados não sustentam essa visão de maioria positiva. Se fosse, como diz o líder do Partido Socialista, pedra de toque para avaliar a estabilidade de um governo, pôr questões fundamentais de lado, metê-las na gaveta ou em suspenso, para não inviabilizar o derrubo de um governo, nem a posse do seguinte, se para isso bastasse um processo de consultas antes que moções de censura sejam apresentadas ou que orçamentos venham a ser apresentados, por que razão não estaria o Partido Socialista disposto a oferecer esse mínimo de condições a quem ganhou as eleições? O que se passará então neste Parlamento não é normal. Nunca foi normal em 40 anos e não pode ser entendido como normal por ninguém. Os representantes do povo no Parlamento não têm uma missão mandatória estrita. Podem sempre interpretar o voto do povo. Sempre defendi que o mandato representativo não é limitado nem mandatório. E às vezes é mesmo preciso interpretar a nossa representação em função daquilo que entendemos ser o mais adequado. E por isso respondemos perante aqueles que representamos nas eleições, mesmo quando podemos ir ou devemos ir contra aquilo que parece ser a vontade de quem nos escolheu. Mas temos de concordar na audácia de fazer uma tão rápida reinterpretação da vontade popular quando as eleições tiveram lugar ainda há algumas semanas no país. Portanto, a reinterpretação que está a ser feita significa que, ao contrário do que é normal, do que foi normal em 40 anos, o Partido Socialista, em função da sua ambição de poder, não se importa de revogar o mandato que foi conferido a este Governo nas eleições para que ele próprio possa assumir as funções de Governo. Mas então há realmente um imperativo de clarificação que devemos respeitar. Que fique muito claro. Não só esta maioria negativa tem ainda de evoluir mais para poder ser uma verdadeira maioria positiva, o que vimos até hoje não é uma maioria positiva, ela tem também de ser suficiente. Esta maioria que derruba hoje o Governo está, de facto, obrigada à suficiência parlamentar. Seja para a ação e atividade corrente do Governo, seja para as questões maiores de governação e que são indispensáveis a qualquer Governo. Orçamentos de Estado, apresentação de programas de estabilidade, execução de reformas estruturais, cumprimento de regras europeias e de tratados internacionais. Quem hoje votar pelo derrube do Governo legítimo não tem legitimidade para mais tarde vir reclamar sentido de responsabilidade, patriotismo ou europeísmo a quem hoje se negou todos estes atributos.
Não há aqui, senhoras e senhores deputados, ao contrário do que há pouco ouvi, nenhum revanchismo. O que há é uma questão de ética republicana também. Espero que as circunstâncias que se vão seguir a esta votação não venham confirmar aquilo que vai sendo avançado nas notícias. Isto é, de que dela emergirá um governo minoritário do Partido Socialista, apoiado por 3 minorias parlamentares radicais que sempre combateram o Partido Socialista. Porque assim se confirmaria, se acontecesse, que na visão da democracia do secretário-geral do Partido Socialista, só governos minoritários socialistas é que podem ser admissíveis dentro da Casa da Democracia. Se não forem do Partido Socialista, a eles se deve exigir a maioria absoluta. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não acredito na coesão desta nova maioria que se anuncia. Desconfio que o país também não. Falta-lhe identidade, falta-lhe cimento. Por isso, o que se anuncia é realmente um governo minoritário, é um governo que se constitui em cima de uma soma de vontades minoritárias. E como sabemos, a soma das partes é sempre diferente do todo. E o todo do governo que se está a pré-anunciar, neste caso, não vai além da soma das partes, permanece aquém da soma das partes. Desconfio também daquilo que se está a prometer e, sobretudo, de que o prometido seja compatível com as nossas obrigações europeias e com o interesse próprio de tirar o país da pressão da dívida e do déficit, sem o que não é possível aliviar a pressão dos impostos e atrair investimento que sustente crescimento e emprego, como até aqui. Sei por experiência própria, e não apenas dos livros, que ganhar autonomia financeira e política não se faz lançando dúvidas sobre a capacidade de cumprir. E, como de resto, o que se promete hoje em matéria de alívio fiscal ou de rendimentos tem sempre um preço, porque se o não tivesse, todos nós hoje estaríamos a fazer as mesmas promessas, cá aguardaremos pela fatura correspondente. É evidente que o que podemos aliviar agora resulta do esforço duro que fizemos nestes anos. Espero que aquele que nos prometem agora para futuro não se tenha de pagar em dobro amanhã. Como disse o Governador do Banco de Portugal, os erros de política económica agora serão pagos com mais dor no futuro. E não será apenas assim. Eu sei, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado tem sempre grande consideração e respeito pelas figuras da democracia portuguesa e pelo Sr. Governador do Banco de Portugal. Eu respeito-os sempre, independentemente das minhas simpatias. Mas quero dizer que se, como diz o Governador do Banco de Portugal, os erros de política económica hoje pagam-se com mais dor no futuro, a verdade é que foi sempre assim no passado. Não é só no futuro que será assim, foi sempre assim no passado e, infelizmente, preservamos boa memória desse passado. Ou má memória, em melhor razão. De resto, ainda não iniciou funções
em um tal governo e já temos a desconfiança dos investidores a expressar-se no anormal alargamento dos spreads da dívida pública e nos credit default swaps que medem justamente o risco de incumprimento da dívida pública. Concluo, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No que me diz respeito, no que nos diz respeito, não estamos nem nunca estivemos agarrados ao poder. Temos do poder uma noção de serviço e, portanto, que decepção para as oposições deleitar-se com uma ideia falsa que é a de que nos custará muito sair do governo. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Poucos políticos se poderão orgulhar dessa circunstância. Nós cá estaremos a lutar por Portugal, como de resto estamos habituados a fazer, em coerência e fiéis aos nossos princípios. Sempre disse que não abandonava o meu país. E não o abandono. Se não me deixam lutar por ele à frente do governo, como quiseram os eleitores, lutarei no Parlamento, porque me orgulho de ter muito respeito. Disse. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados. Perceberam onde é que eu meto o pano? Não, e o pano?